Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. Essa equação aqui, ok? Essa EDO aqui, ela na letra A pede para mostrar que não é exata, depois pediu para encontrar um fator integrante que a torne exata, depois pediu para encontrar a solução de um PVI, depois falar qual que é o intervalo máximo de solução e, por último, esboçar algumas curvas de solução da EDO. Beleza? Então, vamos lá na letra A. Letra A pede para poder, só lembrando aqui, né? Vamos escrever a nossa equação diferencial e depois mostrar que ela não é exata. Então, a minha equação diferencial ela é dada por e elevado a, letra A, e elevado a x ao cubo mais seno de y, mais x sobre 3 cosseno de y, todo mundo que multiplica y' igual a zero. Então, essa aqui é minha EDO 1. Então, pediu para mostrar que ela não é exata. Então, aqui a gente tem o nosso M, aqui a gente tem o nosso N. Então, a gente sabe que uma EDO, para ela ser exata, a derivada parcial, então, vou só escrever aqui o meu M, que é e elevado a x ao cubo, mais seno de y, e o meu N é exatamente quem? X sobre 3 cosseno de y. Beleza? Então, uma EDO para ser exata, então esse aqui é o M, esse aqui é o N. Então, é exata se e somente se a derivada parcial de M for igual a em relação a Y for igual à derivada de N em relação a X. Então, derivando M em relação a Y, então isso aqui é constante, dá zero, então a derivada do seno é cosseno. E a derivada de n em relação a x, o cosseno é constante, a derivada de x sobre 3 é 1/3. Então, cosseno de y sobre 3. Então, como my é diferente de nx, logo a EDO dada em 1 não é exata. Beleza? Então, a letra A pedia para mostrar que a EDO não é exata, então ok. Letra B pede para encontrar um fator integrante que a torne exata. Então, na letra B, o que eu vou fazer na letra B? Na letra B, lembrando que para encontrar o fator integrante que depende apenas de x, a gente usa a fórmula fx sobre f igual a my menos nx sobre n. A gente já calculou o valor de my e nx na questão passada. Okay? A gente calculou esses valores aqui. Ó. A gente encontrou que o my é cosseno e o nx é cosseno sobre 3. E o n é x cosseno de y sobre 3. E o n é x sobre 3 cosseno de y. Então, colocando essas informações aqui, então aqui vai ficar cosseno de y menos 1/3 do cosseno de y, todo mundo dividido por x sobre 3 cosseno de y. Então, aqui, 1 cosseno menos 1/3 vai dar 2/3 do cosseno, que vai cancelar com esse cosseno aqui, beleza? Então, esse cosseno pode ir embora, colocando em evidência. Então, aqui em cima ficou 2/3, e aqui embaixo ficou x sobre 3. Então, esse 3 aqui pode cancelar com esse, então sobrou 2 sobre x. Então, eu sei que a derivada da função em relação a x sobre a própria função dá 2 sobre x. O que a gente faz? Isso aqui a gente lembra que é, na verdade, a derivada do logaritmo da função f de x, ok? Porque é a derivada da função sobre a própria função. Então, quando a gente integra o ln de f de x derivada em relação a x, pelo teorema fundamental do cálculo, vai dar a própria função. E desse lado aqui, 2 vai sair para fora. A integral de 1 sobre x dx é o ln. Então, a gente vai obter o quê? Que o ln de f de x, mais uma constante, que eu vou chamar de zero, o fator integrante ele não é único, vai ser igual a 2ln de x. Então, esse 2 pode vir para cá como potência do x. Então, a gente vai ter que o ln de f de x é igual ao ln de x ao quadrado.
Então, aqui a gente descobre que o fator integrante é x ao quadrado. Então, um fator integrante para essa equação diferencial é exatamente isso aqui. Agora, vamos ver que esse fator integrante ele realmente torna a EDO exata. Por quê? Agora, a nova m, né? A nova m vai ser multiplicada, a nova EDO, né? Vai ser x ao quadrado que multiplica e elevado a x ao cubo mais o seno de y, mais x ao cubo vezes x sobre 3, ou vezes x sobre 3, vai ficar x ao cubo sobre 3, cosseno de y, multiplicando por x ao quadrado também, né? Y' igual a zero. Então, isso aqui vai ser o meu novo m, e isso aqui vai ser o meu novo n. Então, verificando que realmente torna exata, então, quando você deriva esse m em relação a y, então, essa parte toda aqui é constante, essa aqui vezes essa aqui vai dar x ao quadrado vezes o cosseno de y, e quando você deriva o n em relação a x, o cosseno de y é constante, o 3 vai cair, vai cortar, vai ficar também x ao quadrado cosseno de y. Logo, é exata, beleza? Na letra B, a gente mostrou que quando você encontra o fator integrante x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado aqui e aqui, torna a equação exata. Na letra C, pede para a gente encontrar a solução do PVI. Para isso, a gente vai encontrar a solução geral. Beleza? A solução geral aqui, na letra C, a gente sabe que quando é exata, existe uma função psi de xy igual a c, onde esse y que aparece aqui é a solução dada implicitamente. Solução da EDO tal que a derivada parcial dessa psi em relação a x seja igual a m e a derivada parcial dessa psi em relação a y seja igual a n. Lembrando que esse m aqui é quem? É x ao quadrado que multiplica e elevado a x ao cubo mais o seno de y. E esse n aqui é x ao cubo sobre 3 vezes o cosseno de y. Beleza? Então aqui eu tenho duas expressões. Como é que eu faço para poder obter essa psi? Ou eu integro isso aqui em relação a x e depois derivo igual a n, ou eu integro isso aqui em relação a y, derivo e igual a n, que eu vou fazer exatamente essa parte aqui que é mais fácil. Então eu vou integrar essa expressão aqui, vou chamar ela de 2 asterisco. Vou integrar 2 asterisco em relação a y. Então, nós vamos ter o quê? Quando você integra a derivada pelo teorema fundamental do cálculo, você vai ter a própria função. Então, eu vou ter uma psi de xy, a constante eu vou juntar com essa outra constante dessa integral. O x ao cubo sobre 3 vai sair para fora, ok? Porque eu estou integrando em relação a y. A integral do cosseno vai ficar seno, então vai ficar x ao cubo sobre 3. Integral do cosseno, seno, integral do cosseno, seno, mais uma constante que pode depender de x, porque quando você deriva uma coisa dependendo de x, uma função dependendo de x, vai dar zero, né? Agora, o que eu vou fazer? Derivando em relação a x, para poder amarrar com essa outra informação aqui, ó, em relação a x e igualando, vou chamar essa aqui de asterisco, e igualando nós temos o seguinte. Então, quando você deriva isso aqui em relação a x, vai ficar, o 3 vai cair, vai cortar, então vai ficar x ao quadrado seno de y, mais um k', né, a derivada, igual a x ao quadrado e elevado a x ao cubo, mais x ao quadrado seno de y. Então, esse termo aqui cancela com esse. Então, isso aqui, quem que é a função k? Ou seja, quem que é o k' de x? O k' de x é igual a x ao quadrado e elevado a x ao cubo. Então, se você integra aqui em relação a x, para extrair quem que é a função k, então você vai ter que k de x é igual a integral de x ao quadrado
e elevado a x ao cubo dx, fazendo substituição, chamando x ao cubo de u. Então, você vai ter que k de x vai ser 3x ao quadrado, então eu vou dividir por 3 para poder compensar, né? E elevado a x ao cubo, porque quando você deriva, né, vai dar 3x ao quadrado, 3 cancela, sobra o x ao quadrado que você tem aqui, mais uma constante mesmo, vou chamar de K1. Então, logo, a solução geral é dada por psi de xy igual, cadê a psi aqui, né? X ao cubo sobre 3 seno de y mais o k de x, né? Que é 1/3 de e elevado a x ao cubo igual a uma constante, né? Essa constante eu já estou absorvendo essa constante aqui e essa aqui eu renomeei de c. Por enquanto, minha solução implícita está aqui, mas só que para encontrarmos essa constante, a gente precisa usar a informação que o y de 1 vale 0. Então, colocando y de 1 no lugar desse y aqui, substituindo 1 no lugar do x, y de 1 igual a 0, o que a gente vai ter? Como y de 1 vale 0, então vai ficar 1 ao cubo sobre 3, seno de 0, né, que é o y de 1, seno de 0, mais 1/3 de e elevado a 1 ao cubo. Isso aqui tem que ser igual a c. Então, seno de 0 é 0, então essa parte toda aqui vale 0. E elevado a 1 é e, então aqui a gente descobre que a constante vale e sobre 3. Então, portanto, a minha solução particular, esse y que aparece aqui, ele é dada implicitamente pela fórmula, né? Pela equação x ao cubo sobre 3 seno de y mais e elevado a x ao cubo sobre 3 igual a e sobre 3. Ok? Na letra D, pede para determinar o intervalo máximo de solução. O y aqui e o x aqui pode assumir qualquer valor real para que tenha imagem em y, né? O x está livre aqui para ser qualquer valor. Então, aqui a gente conclui que o domínio da y pode ser qualquer número real. Mas agora, quando a gente olha para a EDO, a minha EDO, lembrando como é que era a EDO, era um m mais um n y' igual a 0. Então, quando a gente faz essa conta aqui, ó, y' igual a menos m sobre, né, que passou para o outro lado, né, sobre m, a gente vai obter a expressão menos quem? Menos e elevado a x ao cubo mais o seno de y, que era o m, né, dividido por, quem que era o n? Era x sobre 3 cosseno de y. Então, esse 3 pode vir aqui para cima, só para dar uma ajeitada aqui. Sobre x cosseno de y. Então, aqui, o que acontece? A gente descobre que o x ele não pode ser zero, né? A derivada não está definida no x igual a zero. E também o x ele tem que ser diferente, o x não pode ser tal que a imagem desse x pela y seja igual a 90 mais os seus múltiplos. Mais um múltiplo de 180. Por quê? Porque se o x valer alguém cuja a imagem ser, por exemplo, 90, então o cosseno de 90 vale 0. Então a derivada aqui também explodiria. Aqui, na verdade, pode ser mais ou menos, e aqui também mais ou menos. Outra coisa que a gente sabe é que o y de 1 ele vale 0. Então, o que acontece? Se eu tenho a região do plano, digamos, se o y de 1 vale 0, então que região do plano que eu vou escolher? Ó, o y de 1 vale 0, então o y de 1 vale 0, então aqui isso é o eixo xy. Então, o que eu tenho? O zero tem que estar nessa região. Então, o que eu vou escolher? Né? Eu vou escolher menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, eu vou escolher essa região do plano aqui, ó, entre menos π sobre 2 e π sobre 2,
visto que o 0, né, que é a imagem do 1, está nessa região. Então, eu vou olhar para essa região aqui. Bom, se o y for menos π sobre 2, a pergunta é quais são os valores de x cuja imagem vale menos π sobre 2? Então, o que acontece? Se a gente coloca aqui na solução, vai ficar o quê? Vai ficar x ao cubo sobre 3, seno de menos π sobre 2, então seno de menos π sobre 2, mais 1/3 de e elevado a x ao cubo, igual a e sobre 3, que foi o valor da constante que a gente encontrou aqui. Esse c aqui, a gente encontrou ele valendo e sobre 3. Então, o que acontece? O seno de menos 90, a função seno é uma função ímpar. Então, isso aqui vai ficar, o seno de menos 90 é menos o seno de 90. Então, aqui vai ficar menos x ao cubo sobre 3, mais e elevado a x ao cubo sobre 3, igual a e sobre 3. Não é uma equação simples de se resolver. Depois a gente vai ver no GeoGebra qual que seria o valor aproximado para esse x. Para a gente retirar do domínio. A outra possibilidade é o y igual a π sobre 2. Se o y for π sobre 2, então aqui a diferença que aqui vai ficar seno de 90, então aqui vai ficar positivo. Então aqui a gente vai ter um x ao cubo sobre 3, mais e elevado a x ao cubo sobre 3, igual a e sobre 3, ok? Então vamos ver se existem valores reais de x, de forma que isso aqui acontece e isso aqui acontece para a gente delimitar o nosso intervalo de solução para a função derivada, já que a função está definida para todo R. Então vamos dar uma olhada lá no GeoGebra? Bom, aqui no GeoGebra, o que a gente pode observar? Primeiro eu coloquei aqui, quando o y valer menos π sobre 2, os valores, a equação que a gente tinha que resolver para encontrar os valores de x, era essa equação aqui, menos x ao cubo sobre 3, mais e elevado a x ao cubo sobre 3, igual a e sobre 3. Quando você tenta resolver essa equação, o que eu fiz? Eu chamei esse x ao cubo aqui de x, para ficar mais simples, tá vendo? Aí quando pede para resolver, ele dá um valor de 0,7 para x. Aí como eu sei que esse x, na verdade, ele é um x ao cubo, aí você pede para resolver o x ao cubo igual ao 0,7 que foi dado, você vai encontrar esse valor de x. Esse valor de x, se você fizer a conta, ele vai valer exatamente 0,89, ou seja, essa reta aqui. Então, quando o x valer 0,89, a imagem dele vai ser menos π sobre 2. Então, eu tenho que tirar também esse camarada do domínio da minha função, da minha derivada, né? Da função não teria problema, mas na derivada teria. Agora, quando você pega o y igual a π sobre 2, a equação fica sendo essa. Aí, quando você pede para resolver aqui, o que acontece? Esse caso aqui, na verdade, menos x, era esse caso aqui, na verdade. Aí deu os dois valores para x, deu 1,42 e menos 2,65. Então, o valor que nos interessa, que é esse 1,42, visto que a solução está desse lado aqui, quando você faz a conta para ele, você vai encontrar que o x vale 1,12, que é essa reta aqui pontilhada em vermelho. Visto que a solução particular, né, o y de 1 vale 0, ele tem que estar aqui. Aí quando você pede para colocar as curvas da solução, tá vendo? Particular, essa aqui é uma das possibilidades que a gente encontrou, com positivo, e o outra com negativo, é essa aqui, tá vendo? Então tem essa solução em vermelho e essa em azul. Observe que ambas passam, a imagem de 1 é 0, e elas estão aqui, o intervalo máximo de solução que a gente conclui é o quê? 0,89 e 1,12. Observe que o 0 aqui também não está definido, né? Mas como eu tenho que escolher o maior intervalo que contém esse ponto, então o maior intervalo que contém esse ponto é de 0,89 até 1,12.